Hello. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Deixa eu arrumar esse cabelo, que eu não quero o cabelo me incomodando. Olá, é o Vitinho, Van. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Como que estão as coisas do lado daí? Tudo bem por aí? Hoje a gente vai conversar, vai aprender juntos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, me explicar alguma coisa que eu não saiba, é só falar, tá bom? Esperar só mais um minutinho, a gente já começa. Rodivan, boa noite! Seja bem-vindo. Deixa eu enviar aqui a live para umas pessoas. E aí, Rodivan, como você está? Me fala como tá sendo seu domingo, já que só estamos nós dois aqui. Melo Elaine. Melo Elaine, seja bem-vinda, Melo Elaine. Eu já vou começar a falar, porque eu falo muito e, né, falar muito exige um tempo. Gente, hoje nós vamos conversar sobre autoestima. Quem aqui sabe o que é autoestima? Sabe o que é autoestima? Eu vou prender o cabelo porque eu não quero meu cabelo me incomodando. Oi, Cunha, já chegou em casa? Meu Deus, como vocês são rápidos. Gente, pode falar comigo, tá? Vocês acharem que eu tô falando alguma baboseira, vocês me falam aí, tá? Então, oi, Davidson! Tem alguém aqui que é do grupo do Pax? Eu quero jogar na cara se ninguém entrar. Quero jogar na cara se ninguém entrar. Se for do grupo do Pax, fala aí. Oi, Tami, sou do grupo do Pax. Oi, Cunha, você foi rápida, Cunha. Bom, vamos começar, né? Vocês sabem o que é autoestima, gente? Eu tava pesquisando, né? Eu fui pesquisar sobre isso, porque eu acho que é o problema da sociedade hoje, é a autoestima. E se você tem baixa autoestima, parece que tudo na sua vida começa a dar errado, você entra em relações abusivas, você é... Aí, só o Davidson representando. Seja bem-vindo, tá? Se quiser continuar aqui, falar com a gente, tá bom? Se quiser acrescentar ao assunto, seja bem-vindo. Então, baixa autoestima, a gente acha que a autoestima só tá relacionada a como a gente se veste, a como a gente age, né? Mas assim, pelo que eu estudei, tem umas raízes um pouco mais profundas, né? E acaba norteando todas as nossas decisões, acaba norteando os nossos relacionamentos, a forma como a gente age, a forma como nós nos vemos, que é o mais importante em relação à autoestima. Então eu vou ler algumas coisas aqui, vou tentar conversando com vocês, mas antes de tudo eu queria que vocês me respondessem aí no chat deixa eu ler aqui, quais são os seus melhores valores? Quais são os seus melhores valores? Vão pensando aí, me respondam aí, escrevam, depois eu leio e a gente vai comentar sobre os melhores valores de vocês, os valores que vocês acham que são os melhores. Então, gente, autoestima é uma avaliação que nós temos sobre nós mesmos. Então, autoestima quer dizer que eu olho para mim e eu me autoavalio, e dependendo da forma que eu me sinto em relação a mim mesma, eu fico bem, com alta autoestima, ou fico com baixa autoestima. Então é muito importante que a gente aprenda que baixa autoestima não é só a forma que você... eu não acredito que eu vou conseguir alguma coisa, ou eu não... Sabe, quando você vê que a pessoa é desanimada e tal. Tem muita coisa a ver com isso. Muitas vezes autoestima é a forma que você se valida. Coloquem aqui pra mim qual que é o maior valor de vocês.
Fala, Tati, qual que é o seu maior valor? Fala, Cris, qual o seu maior valor? Neste exato momento, o maior valor que vem na sua cabeça em relação a quem você é. Escreve aí pra mim. Então, a autoestima é a forma que nós temos de nos validar, nós mesmos. A autoestima tem a ver com o valor, né? As empresas, elas têm o valuation, que é o valor da empresa, né? Eu tenho uma empresa que vale, o valuation dela é de 300 milhões de dólares. Então, a autoestima é o valor que eu dou para mim mesma. Então, tem muito a ver com como eu me vejo, como eu acredito em mim, qual é o valor que eu tenho dado para quem eu sou, para aquilo que eu acredito, para os meus valores. Então, a autoestima, ela é muito importante. E se a gente não tem isso dentro de nós, se a gente não consegue valorizar, não consegue dar um valor, né, maior para quem nós somos, nós temos a baixa autoestima. Acaba com a nossa autoestima. Então, vamos lá. A autoestima tem a ver com a nossa essência, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com os nossos sentimentos, com aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos em relação à vida e aos nossos talentos. Já falaram para vocês que os seus talentos, os talentos natos, os talentos que os quais você nasceu desde criança, existem crianças que você olha e você já vê que tem alguma coisa ali. Vocês já tiveram essa experiência? Eita, eu tô suando que nem um bode. Tô com calor. Acho que eu tô ansiosa pra falar com vocês. Gente, vocês já tiveram crianças perto de vocês que... Tem criança que desenha muito bem, tem criança que canta, tem criança que, sabe, tem um talento diferente que é totalmente diferente de outras pessoas, de outras crianças. A criança se destaca em alguma característica em especial. Esse é o talento nato da criança, é o talento que ela nasceu para colocar para fora, para crescer, para multiplicar. E isso faz parte da autoestima. Se você, por exemplo, uma criança te dá um desenho, ela desenhou lá, criança desenha tudo, né, meio bagunçado. Se você pega, a criança vai mostrar para você o desenho e você fala assim, o que que é? Ou você demonstra que achou feio e tal, você tá matando a autoestima dessa criança. Porque a autoestima, ela tem a ver com os nossos talentos, com aquilo que a gente faz, que nos faz, que a gente sabe que a gente é bom. Porque quando uma criança faz um desenho, ela vem animada te mostrar. Então ela sabe que ela fez um desenho incrível, um desenho bonito, maravilhoso, que ela colocou toda a sua energia ali naquele desenho, pegou as cores e tal. Minha sobrinha ontem tava aqui, ela falou, tia, vamos desenhar a turma do Bob Esponja. Tive que desenhar todos, tive que desenhar Bob Esponja, o Siriguejo, todos os personagens. E ela falava assim pra mim, ô tia, mas o siriguejo, ele é vermelho, então eu vou ter que pegar todos os lápis vermelhos. E eu tenho um pote cheio de lápis de cor, né, a festa. E ela queria pegar todos os lápis vermelhos. Precisava de todos? Não. Mas ela se empenhou tanto naquilo que ela pensava, eu preciso usar todos os lápis. Porque se eu não usar todos os lápis, não vai dar certo. Claro que ela não usou todos os lápis, mas ela tinha que separar, ela teve que pegar os lápis, um a um, e separar. Então a criança, ela tem essa coisa, esse impulso natural de fazer aquilo que ela deseja, dependente do que eu tô pensando. Ô, Raíssa, mas não precisa de tudo isso de lápis. Mas eu percebi que era importante para ela pegar todos os lápis, e aí eu fui e deixei. Falei, não, tá bom. Te ajuda. Comecei a ajudar. Porque se eu quebro essa criatividade dela, se nós quebrarmos o ciclo de criatividade de uma criança, seja na hora que ela vai desenhar, seja na hora que ela vai brincar de alguma forma, montar um brinquedo de uma forma diferente, a gente está afetando, começa a partir daí a afetar a autoestima de uma criança. Então, muitas vezes a gente é do jeito que é na fase adulta, e nós falamos sobre isso na nossa live anterior, do domingo passado. Deixa eu só ver. Eu esqueci de perguntar, gente, vocês estão me ouvindo? Porque a pessoa tá tão ansiosa pra falar, eu esqueci de perguntar se vocês estão ouvindo direitinho, mas eu acredito que sim, né?
Eu acredito que sim. Então, gente, se você... Martinha que tá aqui comigo. Martinha, quando uma criança te mostra um desenho, mesmo que esse desenho esteja sem pé e nem sem cabeça, porque nós adultos, nós sempre queremos que alguma coisa tenha um padrão. Siga um padrão, que seja uma coisa, um formato e tal. E para a criança ela é espontânea, né? Ela deixa a criatividade dela aflorar e tal, e ela tá ali colocando no desenho aquilo que ela acha que é. Ela não segue um padrão. Então, isso tem muito a ver. A autoestima de uma criança, ela é totalmente livre. E é isso que faz com que nós tenhamos a baixa autoestima. Quando nós quebramos a nossa criatividade, quando nós somos aparados toda hora. Então, a autoestima, ela tem muito a ver com aquilo que a gente faz, que nos dá prazer, aquilo que tem a ver com a nossa essência, quem nós somos de verdade, né? Sem ficar se manipulando, sem ficar toda hora, ai meu Deus, não vou fazer aquilo porque tal pessoa vai achar isso. Criança não tem esse filtro. Vocês têm noção de que criança não tem o filtro de se preocupar se alguém vai achar o desenho dela feio ou alguém vai achar o desenho dela bonito? Por isso que cabe a nós, adultos, quando pegarmos um desenho de uma criança, né, todo sem forma, sem pé, sem cabeça, o siriguejo todo vermelho, esqueceu da roupa que era azul, é muito importante que você incentive essa criança. Nossa, que desenho lindo! Às vezes a gente não sabe o que é, porque eles querem que a gente fale o que é. Minha sobrinha chega assim, olha tia, o meu desenho, você sabe o que é? E aí parece que ela tá me testando, porque eu realmente não sei o que é o desenho que ela fez. E aí ela vai e pergunta, né, quer que eu fale o que é? E eu falo, a tia não sabe, você me fala? Porque eu não posso falar. Como que eu vou saber o que é, Raíssa? Como que eu vou saber esse negócio todo feio? E eu já vi pessoas fazerem isso. E você vê na cara da criança o quão dolorido é quando um adulto ele quebra a espontaneidade da criança, a alegria de estar mostrando a arte dela, que talvez só ela entenda, mas o que ela quer que você faça, que você apoie. Então, quando a gente quebra a espontaneidade de alguém, a gente está contribuindo para que aquela pessoa seja uma pessoa com a baixa autoestima. Então é muito importante que a gente aprenda que autoestima tem a ver com a nossa essência e com os nossos talentos. Eu não sei você, Martinha, acho que é a Marta que tá aqui, deixa eu ver. Anderson, oi! Ah, que legal você aqui! Seja bem-vinda! Hein, gente, a autoestima, ela tem a ver com o que te diferencia do outro. Existem pessoas que elas depois de adultas já, né? Na adolescência a gente tem essa mania de querer ser aceito no grupo. Vocês já passaram por isso? De querer ser aceito? Ah, minha amiga, ela se veste assim. Então, se eu não me vestir igual essa minha amiga, talvez eu não seja aceita no grupinho dela. Já passaram por isso? Então, acaba que as pessoas elas começam a largar a sua espontaneidade, elas começam a largar aquilo que elas têm de natural e de espontâneo para entrar numa caixinha que foi determinada por alguém, ou às vezes nem foi determinado, mas a pessoa acha que precisa entrar na forma para ser aceito. Então, acho que desde a infância é importante que a gente incentive as crianças a serem quem elas são, a se expressarem, claro, com educação, com respeito, porque autoestima tem a ver com a sua essência, tem a ver com os seus talentos, com aquilo que você é. Se você é cortado, se a sua espontaneidade é cortada desde a sua infância, provavelmente a sua adolescência você vai começar a ser meio que Maria vai com as outras, você vai começar a entrar em relacionamentos que talvez sejam
tóxicos, tanto relacionamentos de amizade, quanto de relacionamentos amorosos. Por quê? Se eu não fortaleço a minha autoestima, que é olhar para dentro de mim e reconhecer o valor que eu tenho, que é diferente de A ou de B, se eu não fortaleço isso, eu corro o risco de entrar num molde, num modelo que é padronizado, que é para outras pessoas, que é de outras pessoas. Então é muito importante que desde a infância a gente se programe, a gente incentive, né? Porque a nossa infância já era. Todo mundo que tá aqui é adulto, já era infância. Mas é muito importante que nós olhemos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e incentivemos essas crianças e adolescentes a serem quem elas são, a não aceitarem serem podadas na sua espontaneidade. Vocês já tiveram uma experiência que é assim? Chega uma pessoa nova no seu ciclo de amizade ou na igreja e essa pessoa ela é diferente. Ela tem um jeitinho diferente de rir, ela tem um jeitinho diferente de falar e não é igual você, não é igual as pessoas com quem você anda, porque a gente tem isso, né? O ser humano, ele meio que fica parecido com quem ele anda. Por isso que a gente fala, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Porque acaba que você pega os trejeitos, você pega o sotaque, você pega a forma de falar, o jeito de andar, o jeito de se vestir. Por quê? Porque o ser humano, ele se espelha muito no outro, né? E às vezes chega uma pessoa diferente, até nós, e essa pessoa é diferente. Mas ela me respeita, ela não tem nada que seja, né, ruim que ela faça. Mas se você, como uma pessoa que quer agregar e tal, se você começa a podar a espontaneidade dessa pessoa, você pode estar contribuindo para que essa pessoa tenha uma baixa autoestima. A baixa autoestima, para quem ainda não estava aqui, ela tem a ver com os seus valores internos, com a sua essência, com quem você é e com os seus talentos. Então, aquilo que faz você ser quem você é. Aquela criança que desenhava e era espontânea e criava sem medo. Chegou um dia, a mãe falou assim: a partir de hoje eu não quero que você desenhe, eu quero que você faça balé. Ou eu quero que você seja um jogador de futebol. Não, que desenho o quê? Não tô formando desenhista. Eu quero alguém que vá ganhar dinheiro, que vá fazer sucesso. E tem muitos artistas que fazem sucesso desenhando, né? Mas... Então, essa criança que tinha essa criatividade nata, esse talento nato, ela acaba sendo podada. E esse talento é algo com quem ela nasceu com aquilo. Não foi alguém que colocou, foi Deus, né? Deus colocou, né, esse talento. A gente nasce, todos nós nascemos com talento. Cabe a cada um de nós descobrirmos, né? Se nós esquecemos, claro, porque na infância normalmente nós damos sinais do que nós seremos, dos nossos talentos. E aí, se a gente se perdeu nesse caminho, se as nossas arestas foram podadas, a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, e hoje nós nos tornamos alguém que tenha baixa autoestima, que acha que tem que ser perfeito, que tem que agradar, porque se não agradar, se não andar naquele quadradinho ali, não vai agradar o outro e é necessário. Porque baixa autoestima tem a ver com aquilo que o outro pensa. Se a gente não consegue alimentar a nossa autoestima, a gente acaba só se alimentando da opinião do outro. Vocês já passaram por isso? Ou já viram alguém passar por isso? Porque é difícil falar da gente, né? Mais fácil falar do outro. É mais fácil falar daqui. Nossa, como aquela pessoa ela é? Né? Maria vai com as outras. A gente dá conselho, né? Mulher, seja você. Seja quem você é, não se preocupa com a opinião do outro. Às vezes a gente fala pra gente, eu não tô nem aí pra opinião do outro. Mas aí a gente vai reparar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa.
Naquilo que a gente pensa não, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. E tem um fundinho lá, que a gente tá pensando mais no outro, como o outro vai nos ver, do que naquilo que nos dá alegria, naquilo que nos dá paz. Então, a baixa autoestima, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com como eu me preocupo... Eita, São Paulo! Eita, Lele! Com como eu me preocupo com a forma que o outro vai me ver. Então, se a gente não fortalece essa baixa autoestima, e eu falo que o ideal é ser desde das crianças que nos rodeiam, a gente incentivar, desde quando ela traz aquele desenho lá todo mal acabado, porque nós adultos, nós vemos só padrões, né? Tudo tem que ser padronizado. A cor na cor, o reto no reto, o retângulo no retângulo, não pode pintar fora da linha. E a criança, ela não tem esses padrões. Ela tá pura, ela tá livre, ela tá leve na espontaneidade, na criatividade dela. E se a gente vai lá e fala, ai, mas que desenho feio, o que você fez? Isso corta. Eu já vi isso acontecer com meu sobrinho, o Matheus. Eu sempre incentivei, eu tenho milhares de desenhos de crianças, dos meus sobrinhos. E uma vez eu vi acontecer com ele, ele veio me mostrar o desenho, eu amei, né? Eu falei, que lindo, quero mais, lá. Porque a gente tem que incentivar, é aquilo que faz ele expor o que tá dentro dele, aquilo que faz ele ser criativo. E aí ele mostrou pra outra pessoa, e a pessoa falou que, nossa, as crianças, elas sabem as nossas expressões, elas reparam, elas percebem. Elas são inteligentes, às vezes mais do que nós, porque a mente delas está fresquinha, então elas entendem muito mais do que nós. E aí, essa pessoa falou, nossa, que desenho estranho. E aí eu já fiquei brava, lógico, né? E aí ele, na hora, na expressão dele, ele desanimou. Na mesma hora, ele ficou triste. Ele falou, não vou mais desenhar. Eu falei, não, desenha pra Tatá gostou do seu desenho, desenha sim. Por quê? Porque naquele momento, naquilo que ele empenhou, toda a criatividade dele, toda a força, ele foi podado, ele foi desvalorizado naquilo que ele estava tão empenhado em fazer, tão animado, porque quando você faz algo que é o seu talento, quem tem o talento de tocar, o talento de cantar, o talento de cortar, de embelezar, quando você chega numa pessoa que tem um talento e você fala que aquilo para quê ele se empenha tanto, naquilo que ele põe tanta energia, tanta criatividade, aquilo que ele se empenha tanto, você chega nessa pessoa e fala que o que ele tá fazendo é uma droga, é uma coisa ruim, é péssimo. Nossa, como você é péssimo. Oi, William! Se você chega em alguém que tá ali expondo o seu talento, aquilo que dá prazer, aquilo que é de dentro dele, da alma dele, e você chega nessa pessoa e fala, chega numa criança que acabou de te mostrar um desenho e fala, mas que desenho ridículo, você está contribuindo para que essa criança, esse adolescente, esse adulto tenha baixa autoestima. Você está contribuindo para que essa autoestima ela baixe cada vez mais. Porque a pessoa, ela vai, a não ser que ela já tenha uma autoestima forte, né? A não ser que ela já reconheça, oi, Isa, a não ser que ela já tenha isso forte dentro dela. Ah, eu não me importo realmente. Tem crianças que são assim, né? Existem crianças que você fala, ai, mas nossa, que estranho isso aqui. Não, mas eu gosto. E às vezes essa criança, ela é só isso que ela precisa. Ela precisa gostar daquilo que ela tá fazendo, daquilo que ela, né, está expondo, daquilo que ela está criando. Só que nós adultos, quando nós provavelmente tivemos uma poda da criatividade em alguma parte da nossa vida, seja na primeira infância, seja na adolescência, alguém olhou pra você ou pra mim e falou, ai, por que você ri tanto? Você é feliz? Você é boba? Já falaram isso pra mim. Nossa, você é feliz, né? Você ri tanto assim. Esses dentes aí, esses dentes.
fica, poxa, talvez eu não deva rir tanto, né? Tô incomodando. Mas por que a pessoa tá tão incomodada com o meu sorriso? Será que tem alguma coisa nela que ela precisa melhorar, que não tem a ver comigo? Tem a ver com o que tem dentro dela? Por que ela tá me podando na minha alegria, na minha autoestima? Por que ela tá tentando fazer com que eu não sorria? Então, a autoestima, ela tem muito a ver com o que eu sinto em relação a mim, com o que eu acredito em relação a mim, e não com o que o outro vai pensar. Porque a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, porque normalmente não fala na nossa frente, fala por trás, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação, meu Deus, como eu devo me portar para que tal pessoa me aceite? Como que eu devo me portar para que tal pessoa me abrace, para que eu seja acolhida? E a autoestima tem a ver com você olhar para dentro de si e valorizar e dar um valor para quem você é, para aquilo que você é. Quando eu penso em valores, antes de estudar sobre isso, eu perguntei para vocês, quem tiver aí, se quiser colocar aí no chat, qual é o seu maior valor? Qual é o seu maior valor? Muitas vezes nós pensamos em coisas, normalmente coisas ruins, né? A gente pensa mais nos nossos defeitos do que nas nossas qualidades, né? Mas coloque pra mim, qual que é o seu maior valor agora? Qual é o seu maior valor? Aquilo que você olha e pensa, poxa, nisso daqui eu sou... Qual que é o seu maior valor? Antes de ler sobre isso para falar com vocês, eu pensei, amizade, companheirismo, e isso não é padrão, não tem a ver com que a amizade, ela depende do outro, ela depende do aval do outro, porque eu não consigo ser amiga de mim, sozinha. Quem me deu esse aval de que eu sou uma boa amiga? Foi o outro. Consegue entender? Que a autoestima, ela é um valor que só você pode validar. A autoestima, ela tem a ver com um valor que só você, por isso que é autoestima, só o valor estimado por você. Se eu falo amizade, se eu falo respeito, eu sou uma pessoa que respeita, quem que foi que me deu esse aval? Quem que me deu esse valor? Quem fez o valuation de quem eu sou? Se o meu valor é a amizade, eu precisei que alguém me falasse, você é uma boa amiga. Entenderam? Então, a autoestima, ela tem a ver com o valor que você dá a si, e não do valor que você depende que outra pessoa dê. Então, para amizade, para ser uma pessoa respeitosa, eu posso dar esse valor para mim, falar, olha, eu sou uma grande amiga e tal, mas normalmente isso está espelhado naquilo que me dizem sobre mim. O valor, a gente tem que olhar para dentro de nós e ver, eu sou uma pessoa que gosta de sinceridade, eu sou uma pessoa que ama que ama odiar a mentira. Então, tem que ser um valor que só você pode se dar, né? Claro que é legal você ser uma boa amiga, né? As pessoas te olharem como alguém interessante, como alguém respeitoso, como alguém que, né, é uma pessoa agradável. Mas melhor ainda é você olhar para si e ver que você tem o seu valor. É melhor ainda você olhar para si e ver o seu valor, e reconhecer o seu valor, e se valorizar. Então, a amizade depende do aval do outro. O outro olha pra mim e fala, você é uma boa amiga, ou você não é uma boa amiga. E às vezes você é uma boa amiga, mas só que esse outro que está te falando não te considera como amigo. Então, você tem que olhar pra dentro de si e falar, quem sou eu? É a pergunta, né, de $1 milhão. Quem sou eu? Eu sou extrovertida, eu sou espontânea, eu sou uma pessoa criativa,
eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas e muitas vezes a gente é barrado nisso que nós somos, que é algo que me isso que eu tô falando sobre mim. E muitas vezes a gente é podado nas nossas formas de agir. Claro que todo mundo tem que agir com respeito, educação e tal, mas às vezes você é uma pessoa muito criativa, já chegou assim alguém perto de você e a pessoa, ela é uma pessoa super amigável, aquela pessoa que conversa, que fala com você como se você fosse uma pessoa super conhecida dela, já de anos, sabe? Te trata assim de uma forma carinhosa, independente de quem você seja, até porque a pessoa nem te conhece. E aí pessoas desse jeito, são espontâneas, que conseguem ser espontâneas, muitas vezes elas são vistas de uma forma ruim. Elas são vistas como pessoas, nossa, que intrometida, que... Ó, Rogério é assim, Rogério é essa pessoa que chega, que cumprimenta, que fala com todo mundo, que gosta de se expor, que não tem vergonha. Eu não sei, tá, Rô? Tô falando aqui, ó, é o que eu acho, é o que eu tô vendo. Então, autoestima tem a ver com você ser quem você é, sem o medo de que a outra pessoa vai falar: ai, você tá demais. E mesmo se a pessoa falar, você olha pra essa pessoa e fala: mas é quem eu sou, fia. Aguenta. Aceita que dói menos, né? Aquela frase. Aceita que dói menos. Por quê, gente? Porque isso faz com que a nossa autoestima sempre esteja em alta. Se a gente sempre se deixa manipular, se a gente sempre se deixa ser envolvido em um padrão, a gente perde a nossa originalidade. E autoestima tem a ver com quem você é originalmente, né? A gente nasce de uma forma, a gente nasce com talentos e com uma criatividade livre, e aí vamos crescendo e vamos sendo podados, né? Não fala desse jeito, menina! Ai, desenha assim, ó. Não faz o risco pra fora da linha. Pinta dentro do círculo. Aí você não vai ser desenhista, você vai ser bailarina. Então, conforme nós vamos crescendo, né, no decorrer da nossa vida, nós vamos sendo podados, e isso muitas vezes nos transforma em pessoas que sempre sentem que falta alguma coisa, sempre sentem que aquilo que está fazendo talvez não seja o que deveria estar fazendo, sempre acha que talvez seria mais feliz se tivesse em outro lugar, se tivesse em outra posição, em outro patamar. Isso acaba com a nossa autoestima. Se você já se sente assim, né, e isso te perturba, e isso é recorrente, não, não tô feliz com essa vaga, vou mudar. Não, é uma coisa assim de, ai meu Deus, às vezes olha para a vida do outro e sente que, meu Deus do céu, eu sou uma droga, porque olha onde essa pessoa chegou e eu nunca vou chegar. Sabe essa sensação de inferioridade? Você tem baixa autoestima. É um diagnóstico. Eu estou dando um diagnóstico para você. Se você entra no relacionamento e você coloca nesse relacionamento toda a sua fonte de prazer e de alegria e de espontaneidade, que você tá andando nas nuvens quando tá apaixonado, e aí esse namoro acaba. E agora? Qual vai ser sua fonte de amor e de alegria e de espontaneidade? Então é muito importante, gente, é muito importante. Não cortem a espontaneidade, a criatividade das crianças. Não tentem colocar as adolescentes na vida de vocês nas caixinhas que a sociedade impõe. Porque muitas vezes a mente deles está fresquinha. Eles pensam, eu quero ser, sei lá, uma atriz. Eu também tenho, Cunha, também tenho. Eu descobri, sabe, eu comecei a estudar sobre autoestima. Eu vou abrir o coração agora pra vocês. Uma música de fundo de tristeza. Mentira. É muito triste descobrir que você precisa se fortalecer sua autoestima. Porque a gente
no decorrer da vida, a gente começa, principalmente hoje em dia com redes sociais, né? A gente vem falando muito sobre redes sociais. A gente só olha, a gente só vê, né, coisa boa acontecendo lá fora. E a nossa vida tá um cocô, às vezes não tá do jeito que a gente gostaria que estivesse, né? E a gente esquece que para tudo existe um processo, para tudo existe um passo a passo. Às vezes alguém que conquistou o mundo foi andando de passinho em passinho, saiu de um lugar, do ponto A e foi pro ponto B, C, até chegar lá no Z. E a gente quer sair do ponto A direto pro Z, né? Achando que num passe de mágicas isso vai acontecer. E isso pra gente é como se fosse uma derrota, como se fosse uma tristeza. Meu Deus, eu nunca vou conquistar, eu nunca vou chegar onde eu gostaria. Oh, Senhor! Mas às vezes é porque a gente já tá nesse trabalho de se adequar. Já tá nesse trabalho de eu preciso mostrar ser alguém que eu não sou, mas se eu for dessa forma, talvez vão me aceitar melhor, vão me respeitar, vão me olhar de um jeito diferente, eu vou ser mais aceita. Então é muito complicado. E a gente esquece que não existe perfeição, né? Não existe perfeição. Eu tenho um problema de achar que eu tenho que ser perfeita. E toda terapia, toda sessão, a gente volta pra isso. Porque eu começo a falar sobre uma coisa e chega no fim da terapia, eu tô falando sobre isso. Então, é assim, é muito complicado. A gente acha que a gente tem que ser perfeita, a gente acha que a gente tem que, né, seguir um caminho específico, mas autoestima, ela tem a ver com aquilo que te diferencia. Olha só que impressionante. A autoestima, ela tem a ver com aquilo que te diferencia do outro. E se a gente vive a nossa vida inteira tentando se igualar, porque eu quero conseguir tal coisa que tal pessoa, né, conseguiu, porque eu quero chegar lá também. Se você vive sua vida, ou você cria pessoas, né, nós que somos mães, eu tenho o meu de 15, né, meu irmão, se a gente, desde pequenos, fomos podados na nossa criatividade, temos uma super criativa aqui entre nós, né, Nájila? Estamos falando sobre autoestima e criatividade. Se nós, desde pequenos, somos podados na nossa criatividade, vem o desenho lá todo bagunçado e a gente fala, que desenho feio, criança! E a criança fica triste, porque ela empenhou toda a energia dela naquilo. Se desde pequenos nós somos podados, e aí chega a adolescência, a gente quer ser aceito, aí chega a fase adulta, a gente quer mostrar que a gente é tal coisa, sendo que a gente não é tal coisa, mas é mais aceito, é mais bonito, ganharei mais likes se eu mostrar que eu estou feliz, se eu mostrar que eu tenho um casamento maravilhoso, eu vou ganhar mais likes, eu vou ser uma pessoa mais aceita. Porque é isso que a gente quer ser. No fim de tudo, a gente está buscando uma aceitação. E é tudo que vai contra a autoestima. Porque como eu falei pra vocês, quando eu perguntei quais são os seus maiores valores, quais são os seus maiores valores, coloquem aí no chat, quem entrou agora, qual que é o seu maior valor neste momento? Se você baseia o seu valor no feedback do outro, você é uma boa amiga. Porque não dá pra eu falar que eu sou uma boa amiga sem eu ser uma boa amiga, porque eu preciso do feedback de um amigo. Né? Se eu falar, eu sou uma boa amiga, mas não tenho nenhum amigo, não tem ninguém que goste de mim, aí ia ter um probleminha, né? Tipo, eu não consigo mensurar isso se eu não tiver um feedback externo. Então, se a gente baseia a nossa vida no feedback que nós queremos receber do outro, existe uma grande chance da nossa autoestima descer. Infelizmente. E aí, a gente acaba se tornando... Às vezes a gente olha um grupo de amigas e a gente vê tudo igual, né? Elas se vestem igual, elas falam igual, elas tratam as pessoas, outras pessoas, né, que tentam entrar no grupinho
igual. Por quê? Porque cada uma delas tem uma singularidade, mas elas não conseguem expor porque elas pensam que talvez elas não sejam aceitas. E muitas vezes elas foram tão podadas, ai, não ri assim perto de mim, que dá vergonha. Ou, ai meu Deus, não usa essa roupa. Olha essa roupa, ai, que roupa colorida, menina. Aqui é minimalismo. Se for pra ser minha amiga, tem que usar preto e branco e lilás. Então a pessoa vai se podando, vai se podando, vai se podando. Eu tenho que parecer ser assim porque eu vou ser aceita. E se a gente baseia a nossa vida nisso, a gente acaba acabando com a nossa autoestima, óbvio, e acaba se relacionando e acaba entrando em relações tóxicas. Você consegue entender que o fato de você não fortalecer a sua autoestima te coloca em situações de relacionamentos tóxicos? Porque se você não tem uma autoestima, e hoje eu entendo, depois que eu estudei para falar aqui com vocês, que se eu não tenho minha própria voz... Oi, chegou da igreja, bem-vindo, Wellington, você é do grupo do Pax, né? Aí, ó, tamo aí. Seja bem-vindo, viu? Se você não trabalha sua autoestima, se você sempre tem que se basear no feedback do outro sobre você, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, se você olha, só vou te aceitar, só vou namorar com você se você fizer isso. Se você não fizer isso, vai arranjar outro. A sua vida, ela vira um ciclo tão obsessivo de eu dependo da opinião do outro pra agir, pra falar, pra pensar, pra me vestir, pra postar, pra alcançar. A pessoa acaba se validando só pelo que o outro diz. Isso é muito danoso, isso é muito triste, e isso nos leva a entrar em relacionamentos abusivos. E a gente vê muita gente, né, em relacionamentos abusivos, não consegue sair, por quê? Porque a pessoa, ela tá tão integrada naquela relação, ela tá tão dependente do feedback do outro, o outro que a aceitou, né, como ela é, porque para essa pessoa, se é um relacionamento abusivo, para essa pessoa aceitar a outra, né, que já se mostrou uma pessoa meio abalada, meio sensível, uma pessoa com autoestima baixa, é uma presa fácil para alguém que é manipulador, que é abusivo. Então, quando a pessoa ela entra numa relação dessa, e a gente fala assim, por que não sai? Tá apanhando, a pessoa tá apanhando, por que não larga? Por que não sei o quê? Porque ela entrou numa teia tão bem estruturada de... Olha, seja dessa forma que eu te dou tudo. Ela tá tão pré-moldada àquilo que o abusador ou abusadora, porque existe abusadoras também, determinam, que para ela só importa o feedback do outro. Vocês podem perceber, se você vê alguém que começou a namorar e a pessoa se afastou de todo mundo, claro que a gente tá falando assim, né? Que nem o caso do Kevin, né, que estão falando, homem casado tem que andar com homens casados, homem solteiro. Gente, tem uma casa que é pior que homem solteiro. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter, né, os homens não estão doidos, eles têm discernimento. Se não tiver discernimento, tem que se tratar, tem que pedir pra Deus discernimento. Mas, às vezes a pessoa, ela se afasta totalmente das amizades, daquilo que ela podia ser espontânea, ela podia ser feliz, e a gente olha pra essa amiga que tá ali e fala, ué, ela se afastou? Por quê? Será que ele obrigou? E às vezes não, às vezes a pessoa ela tá tão... tô tão apaixonada, ele é tão incrível, tão maravilhoso, e ele me elogia, e ele, às vezes a pessoa fala, mas esses amigos seus aí, hein? Começa a falar mal dos amigos, e começa a falar, olha, fica comigo. Entra, sabe, começa a fazer todo um jogo de abuso, de manipulação, e a pessoa, ela tá tão presa naquilo, ela tá tão aprisionada naquilo, que ela não consegue
olhar para fora e pensar, o que será da minha vida sem o feedback desse homem ou dessa mulher que me ama tanto, que fez tanta coisa por mim? É sério isso. Eu falo brincando aqui, mas é tão sério, porque na mente da pessoa, a outra pessoa já fez um trabalho de, olha, você não vai conseguir ninguém. Eu fiz isso, isso, isso por você. Eu deixei isso, isso, isso por você. Eu te dei presentes, eu te agrado, eu te... E às vezes isso é seríssimo. Às vezes a pessoa acha que realmente ela depende daquilo. Ela depende, sabe, do feedback do outro. E sem aquele feedback, como que eu vou viver? Sem essa fonte de prazer que às vezes ele me trata bem, às vezes ele me dá um presente, às vezes ele me dá carinho. Sem isso, o que eu vou ter? Não vou ter nada. Porque ninguém vai me amar como essa pessoa me ama. Então a baixa autoestima, ela te coloca em situações muito sérias de abuso, seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos de amizade. E é muito importante que nós fortaleçamos a nossa autoestima. E eu tenho algumas dicas aqui pra falar pra vocês. Ixi, eu tinha tanta coisa pra falar, mas só que a pessoa fala muito, né? Vocês já me conhecem. Primeiro de tudo, a gente tem que resgatar os nossos talentos essenciais. Os nossos talentos que vêm da nossa essência. Desde quando a gente nasceu, a gente já tinha. Eu não me lembro de ser muito criativa, mas eu me lembro de... Não, eu era muito criativa, agora eu lembrei. Eu era desenhista. Eu cantava, eu não cantava tanto, mas eu desenhava muito. Eu tenho um monte de desenho da minha infância, principalmente da minha adolescência. Na minha infância a gente brincava, dançava, não tenho muitas lembranças da minha infância, mas a minha fase pré-adolescente para adolescência, eu era bem criativa, eu desenhava muito. Então, isso veio comigo, né? Eu acho que eu fui podada em outras coisas. Em ser feliz, em sorrir. Ah, mas você é gorda, você não pode ser feliz, você é feia. Mas eu não sou feia e sou gorda. Então, hoje eu penso assim, né? Graças a Deus, em relação à minha aparência, eu não tenho problemas. Mas eu me lembro de... Nossa, o bullying, gente. O bullying é um grande cortador, aparador de autoestima. Porque a pessoa, ela chega naturalmente, ela chega livre, né, para ser quem ela é, né, o adolescente na escola, por exemplo. Primeiro dia de aula já tem aquela insegurança, ai meu Deus, vou ter que fazer amizade, ai Senhor. E a pessoa, na sua essência, normalmente ali chega, ela não tem noção que ela vai ser maltratada, a não ser que ela já tenha sido maltratada. Às vezes ela é espontânea, ela conversa, e aí vem um abençoado e fala, ah, nariz de conchinha, sei lá, entendeu? E aí a pessoa vai entrando num casulo, né, o adolescente principalmente, vai entrando num casulo, e o quão baixa essa autoestima for, ela pode levar até a depressão, ela pode levar até a morte, né? Porque a pessoa, ela vai entrando tanto numa caverna de não querer se expor, não querer ser diferente, ela tem que ser igual. Só que ela já é diferente, ela não é igual. E aí fica num misto de, meu Deus, eu não sei agradar, eu não tenho como agradar. E a pessoa não consegue sair, não consegue sair. Então isso é muito sério, a gente tem que levar isso muito a sério. Porque isso norteia a nossa vida. Aí a gente fica na fase adulta achando que não pode ser espontâneo, porque a gente tem que ser aquilo que falam que a gente tem que ser. Eu tenho que ser a pessoa quieta na igreja, porque, né, tem que ser uma pessoa séria. Eu tenho que ser uma pessoa que não usa roupa colorida. Eu tenho que ser uma pessoa que não ri muito, porque vão achar que eu sou muito feliz e eu não posso demonstrar ser muito feliz. Tudo feedback do outro. É tudo mensurado pelo feedback do outro. E se a gente se baseia a nossa vida inteira só no feedback do outro, naquilo que o outro pensa sobre nós e acha sobre nós, a gente tá ferrado. Então, por isso que a gente tem que fortalecer a nossa autoestima, resgatar esses talentos. Eu vi esses dias, até foi o Thiago que estava vendo,
uma mulher, ela era uma super empresária, uma empresa de milhões, valuation da empresa era milhões e milhões, e ela largou tudo pra fazer artesanato. Por quê? Porque a fonte de criatividade, de prazer e de espontaneidade dela, talvez em algum momento foi podada. E ela talvez se preocupou em ganhar dinheiro e largou a fonte de alegria dela. E em certo momento da vida, já conquistei tudo que eu queria, eu vou voltar, eu vou despertar aquele talento essencial com o qual eu nasci, aquilo que eu sempre gostei de fazer, aquilo que eu fazia por horas e horas e horas e eu não via a hora passar. E todos nós temos isso, todos nós temos algo que a gente gosta de fazer que a gente nem vê a hora passar, aquilo que é o nosso escape do estresse do dia a dia. E essa pessoa fez isso, ela largou lá a empresa, provavelmente, né, continuou ali sendo ligada à empresa, mas foi fazer o artesanato dela ali, artes manuais e tal. E aí a gente pensa, a gente fica assim, quê? Ela tá doida? Como assim? A pessoa larga uma empresa de milhões pra fazer artesanato? Só que é isso que deixava a pessoa feliz, é isso que dava o escape para ela do estresse do dia a dia. E quem somos nós? Todos nós temos isso. É isso que faz com que ela seja espontânea, que ela seja criativa. E você, qual que é o seu maior valor? Qual que é o seu maior valor? Quando você olha para dentro de você, qual que é o valuation que você dá para si mesmo? Qual que é o valuation que você dá para si mesmo? Você já fez uma lista dos seus defeitos, né, pontos a serem melhorados, e dos seus talentos? Daquilo que você é bom, daquilo que você... Não é vergonha você achar que você é bom em alguma coisa. Não é vergonha você olhar para si e pensar, poxa, nisso você é muito boa. Nisso você é incrível, Tamires. Faça um dia uma lista. Faça um dia. É porque é muito mais fácil a gente fazer a lista dos defeitos, né? Ai, meu Deus, eu preciso melhorar, sei lá, parar de ser tímida. Preciso melhorar, fazer mais exercício. É muito... Preciso parar de ser procrastinadora. Preciso ser mais organizada. É muito mais fácil. Pra mim, a minha lista mental de defeitos é muito assim, ó. Muito mais rápido. Mas e qual que é a sua lista de qualidades, de talentos, aquilo que te faz ser quem você é, diferente de todos os outros, porque a autoestima tem a ver com você ser quem você é, independente do outro. É o valuation que você dá a si, é o valor que você dá pra você. Qual que é a sua nota? A nota que você dá pra você. Qual é a nota que você dá pra você hoje, quando você olha pra dentro de si? Hoje descobrindo que autoestima é um feedback só seu, que não depende do feedback do outro. Não é amizade que eu dependo do outro para ser meu amigo e para falar você é uma boa amiga. O valuation que você tem que dar para si mesmo só depende de você. Olhe para dentro de você e veja, qual que é o seu maior valor? Qual que é o seu maior valor? Deixa eu ver quem tá aqui que eu vou falar os nomes. Maine, Souza e Martinha. Qual que é o maior valor de vocês hoje? Alguém já fugiu. Olhe para dentro de si e busque qual é o seu maior valor. E alimente isso. Alimente de forma que se alguém chegar em você e falar, ai, não seja assim, seja como sua prima que entrou na faculdade de Direito e tá ganhando dinheiro. Não vá fazer faculdade de artes plásticas, não. Porque isso não dá dinheiro. Sendo que você pode ser uma incrível artista plástica e ganhar muito mais dinheiro, porque você está fazendo aquilo com o seu talento nato, aquilo com que você nasceu, aquilo que veio dentro de você, que Deus te deu, a sua missão, aquela criatividade que só você faz, só você tem daquele jeitinho. Você pode pintar uma Tarsila do Amaral, igual tá lá, só que com o seu toquinho.
Porque é isso o talento. O talento é distribuído para cada um. E às vezes pode ser o mesmo talento, mas a minha personalidade, a minha criatividade, o meu jeito de ser vai fazer com que o meu talento, aquilo que eu faço, seja totalmente diferente do que o outro faz. Então qual que é o seu valor? E pra gente fortalecer a nossa autoestima, para ela voltar a ser uma autoestima, né, alta, tem algumas coisas que a gente pode, né, pincelar e que a gente pode colocar como dicas e como passos para chegar lá, né, dia a dia, assim, com paciência, tá bom? Então, primeiro de tudo, escolha bem as suas companhias. Escolha bem com quem você vai estar no seu dia a dia, com quem você vai se relacionar. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem te podar, elas não te permitem ser espontâneas. E isso é ruim, porque autoestima tem a ver com você ser quem você é. Autoestima tem a ver com você acreditar naquilo que você é, com você valorizar quem você é. Então, não fique perto de gente que te põe pra baixo, gente que fica falando: ai, não faz isso. Ai, não fala assim. A não ser que você esteja sendo mal educada e outras coisas, né? A gente tá falando de gente educada, eu só conheço gente educada. Só tem gente educada aqui. Então, muitas vezes as pessoas, elas ficam, né, te colocando pra baixo, te fazendo se sentir mal. Então, se afaste dessas pessoas. Não brigue, não... eu odeio você. Não, só se afaste, fique tranquilo na sua. Com o tempo as pessoas vão sentindo que você não faz mais parte daquele ciclo e elas vão entender. Então, escolha suas companhias, pessoas com quem você pode rir, com quem você pode fazer alguma brincadeira e a pessoa não vai se sentir mal, não vai ficar... tudo tem o seu limite, mas pessoas com quem você pode ser quem você é, sem ficar te podando. Número 2, atividade física. É uma das coisas que eu tô falhando e eu preciso voltar. Mas aí em atividade física, né, entra o autocuidado, entra aquilo de você se cuidar, de você fazer um exercício, né? E é impressionante quando você faz exercício, você se sente super bem. Você pode ficar morto no outro dia, ficar cansado, ficar todo dolorido. Eu fico toda dolorida. Mas quando eu faço e eu sigo, né, uma certa rotina de exercício, preciso voltar, inclusive, é maravilhoso, é tão gostoso, você se sente, o seu corpo muda, você passa a ter uma consciência corporal diferente e você tem aquela sensação de, nossa, eu tô me cuidando, isso é maravilhoso. E fora que aumenta as suas endorfinas, né, endorfina, aquela sensação de alegria, de ânimo. Eu acordei super cedo, fiz exercício, agora posso fazer tudo o que eu quiser. Então, fazer exercícios é o ponto 2. Se agrade. Faça alguma coisa que você gosta muito. Hoje eu não vou fazer nada, vou assistir uma série que eu quero muito tempo assistir, eu não tirei um tempo e agora eu vou priorizar, hoje eu vou priorizar isso. Ou compre alguma coisinha legal, come uma comidinha gostosa que você tem vontade de comer. Então se agrade, se acarinhe, né? Se cuide, se olhe no espelho, veja como você é lindo, que você é imagem e semelhança de Deus. Tem coisa maravilhosa do que isso? Mais maravilhosa do que isso não existe. Então se agrade, é o ponto 3. Ponto 4, pare de agradar a todos. Pare de tentar agradar a todos, né, gente? Isso é um problema. Eu acredito que não seja só meu, que seja de todo mundo. Da maioria das pessoas, pelo menos, né? A gente quer agradar, a gente sente que talvez não tá ainda no nível, né, perfeito de agradar aquela pessoa e a gente fica tentando entrar no molde, fica tentando, até que chega uma hora que não dá, né? Então pare de tentar agradar todo mundo, porque não tem como agradar todo mundo, a não ser que você seja uma pessoa tão volúvel que acaba entrando em espaços, em conversas e eu acho que isso é uma coisa boa, né? Então seja quem você é e agrade, né, no limite ali do respeito, mas não fique tentando agradar, não fique tentando buscar o reconhecimento daquelas pessoas, porque infelizmente
Tem uma frase aqui muito interessante que eu anotei. O sucesso do fracasso é tentar agradar a todos. Então, você fracassa todas as vezes que você tenta agradar a todo mundo que está à sua volta. Então, esse é o sucesso do fracasso. Tentar agradar a todos. Não tem como, tá? Ponto 5. Não se compare. Não se compare. Você é uma pessoa única, exclusiva, que não vive na vida do outro. Você tem um background diferente do outro. Legal, aquela pessoa talvez conquistou algo que você quer. Aquela pessoa tem uma vida diferente da sua. Você precisa olhar para si e só. Conte somente com você. Não se compare, porque à medida que a gente se compara, a gente se sente mal. Muitas vezes a gente se sente mal se a gente fica se comparando, achando que a gente... Ai, meu Deus, não sou tão capaz quanto aquela pessoa. Eu não sou tão bonita quanto aquela pessoa. É muito complicado. Cada pessoa é do seu jeito, com as suas peculiaridades, com as suas individualidades. Então não se compare jamais. Não se compare. Cuidado com a autocrítica, isso é pra mim, porque eu tenho problemas com perfeccionismo, eu acho que eu tenho que ser perfeita, e muitas vezes eu tenho sido muito crítica com muitas coisas, com a forma como eu ajo, como eu deveria agir desse jeito, não ajo, aí pronto, me acho uma droga, fico mal. Então não tome cuidado com essa autocrítica, tenha paciência consigo mesmo, que a vida, ela é diferente, todo mundo tem uma vida diferente da outra, e você é um ser único, precisa se conhecer, e se a gente fica toda hora achando que a gente tem que fazer aquilo daquele jeito, e aí acaba não acontecendo, porque existe um processo, né, e a gente se pune, eu me puno, né, às vezes a gente coloca metas que são inalcançáveis, e a gente quer conquistar de qualquer jeito, porque se não conquistar é porque a gente é incapaz. Então, sejam mais pacientes consigo mesmo, tracem metas alcançáveis, metas que são possíveis de serem atingidas, porque aí vai ser muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Distribua as suas fontes de autoestima, distribua as suas fontes de prazer. Lembra que eu falei pra vocês sobre o relacionamento amoroso lá? Que, ai meu Deus, estou andando nas nuvens com o amor da minha vida. Muitas vezes a pessoa, ela foca só nessa fonte, né? O único momento de prazer e alegria e de criatividade que eu tenho é quando eu tô com meu marido, com meu namorado. Tá, e se você perder esse marido ou seu namorado? Se vocês terminarem? E aí? Acabou? Onde você vai se distrair? Com o que você vai se distrair? Qual vai ser o seu escape do estresse? Onde você vai ser feliz e criativo e espontâneo? Então distribua, tenha hobbies, passeie, tenha amigos, faça coisas diferentes. Porque se você focar só numa coisa, principalmente relacionada a outras pessoas, corre um grande risco de você perder a sua fonte de prazer e de criatividade. Então pense nisso, distribua bem a sua fonte de autoestima. Reflita sobre pontos a melhorar. Todo mundo tem pontos a melhorar. Sabe aquela lista que eu falei? Dos defeitos e das potencialidades, né, daquilo que você faz bem, dos seus talentos, daquilo que te faz ser quem você é. Faça essa lista e pegue os pontos a serem melhorados. Eu preciso melhorar a minha forma de falar, porque às vezes eu falo coisas erradas ou escrevo errado. Sabe, isso daí é algo que você vai estudar e vai. Mas, eu preciso melhorar a procrastinação, que eu havia dito, né? Sou uma procrastinadora. Então você precisa analisar e ver o que você pode mudar no seu dia a dia. E aí você vai se adaptando, tenha paciência, lembre-se da autocrítica, né? E vai se adaptando e vai melhorando aos poucos. E isso faz parte do ser humano. Vai ter um momento que talvez você saia do eixo de novo, mas volte e continue no processo de melhorar os seus pontos baixos, né? Os seus pontos mais ruins,
né, os seus defeitos. E não seja tão rígido. Que aí volta, né, com a autocrítica e tal. Quando você erra, você não é um fracassado. Quando você erra, você aprende uma forma de não fazer de novo. Eu acho que Thomas Edison disse isso, né? Quando ele, sei lá, fez milhares de testes para acender uma lâmpada, ele falou assim: eu não errei, eu não fracassei, né, nesse erro. Na verdade, eu aprendi uma forma de não fazer, né? Então, Thomas Edison dizia: eu não fracassei neste erro, eu não fracassei em errar. Na verdade, eu aprendi uma nova forma de não fazer aquilo que eu quero, né? Uma nova forma de não fazer, porque não vou atingir o meu objetivo. Então, os nossos erros não são fracassos. Na verdade, eles são uma forma diferente que não deve ser feita novamente, porque não vai alcançar o objetivo que eu quero alcançar. Então seja paciente, né? Não seja tão rígido. A vida é feita de erros e acertos, ninguém é perfeito. E é uma coisa que eu preciso aprender. E eu quero que vocês aprendam. Dia a dia, vai fazendo, anota. Eu preciso melhorar nisso? Então vamos tentar melhorar. Ainda não consegui? Continue, tá? Não seja tão rígido, não seja tão... Tenha uma posição positiva sobre si. Tenha sempre um pensamento positivo, um olhar positivo. Olha, continue. Olha, você fez aquilo, mas você tem oportunidade de melhorar, de continuar. E autoconfiança e autoaceitação, né? Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que às vezes é teimosa, às vezes é uma pessoa que não gosta de ouvir conselho, que não gosta quando é contrariada, né? Sou essa pessoa? Talvez eu precise melhorar isso, mas eu também posso aceitar isso, porque talvez eu não aceite por causa de alguma coisa que eu passei anteriormente. Então a autoaceitação e o autocuidado, ele tem que andar junto, porque quando todos te deixarem, quando todos te abandonarem, quando todos apontarem para você e falar que você é inadequada por você ser quem você é, por você ser sorridente, ou por você ser gordinha, ou por você ser, sei lá, talvez não tenha o poder aquisitivo que tal pessoa tenha, só vai restar você. Então, olhe para dentro de si, se analise, dê o valor que você merece para si próprio, porque quando todos te abandonarem, só vai sobrar você. E é isso que basta, e é isso que é importante, é você fortalecer a sua autoestima e se manter firme, se manter se amando e se cuidando, porque as coisas boas, elas vão acontecer, só que você precisa estar bem para conquistar essas coisas boas. Então, gente, o que eu deixo para vocês hoje como aprendizado disso tudo que eu falei aqui: a vida, ela é feita de passo a passo. Se você errou, ou você não conquistou ainda aquilo que você deseja, vai chegar a hora. Às vezes aquilo que você deseja não é aquilo que é bom para você. Então, continue e tente colocar em prática essas coisas que nós falamos para fortalecer a sua autoestima. Porque o que importa, né, na autoestima é a opinião que você tem sobre si mesmo, tá? Não fique buscando feedback externo, feedback dos outros, porque não são eles que vivem na sua pele. É você que vive na sua pele. É você que sabe o que você passa quando ninguém mais está olhando, quando ninguém mais está vendo. Então, é mais importante você estar bem com você do que com o outro que nem sabe quem você é, com o outro que nem te conhece, só te vê, né, esporadicamente. Então, gente, fiquem firmes, se cuidem, busquem conhecimento em relação à autoestima, em relação à inteligência emocional. Eu desejo que vocês tenham uma ótima noite, desejo que vocês tenham uma ótima semana, que a segunda de vocês seja incrível, cheia de oportunidades, cheia de coisas maravilhosas. E que vocês se cuidem, não esqueçam que a pandemia ainda tá aí, tá? Se cuidem direitinho, cuidem de quem vocês amam. Um beijão. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.